Abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor novamente, né? Receber um recadinho aí, quem quiser estar em comunhão juntos, né? Sem ser pela live, corre, né, no WhatsApp e busque informações de onde nós estaremos nos reunindo. Mas nessa manhã eu quero falar para nós a palavra de Deus sobre viver o reino de Deus, vivendo o reino de Deus. Nós podemos viver o reino de Deus aonde quer que nós formos, mas para a gente viver o reino de Deus, nós temos que entender que nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós só vivemos a plenitude de Cristo na nossa vida quando nós entendemos quem nós somos e para que fomos chamados em Cristo Jesus. Muitas vezes vem na nossa vida indagações ou até mesmo dúvidas daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Mas nós temos que ter a fé e a convicção da nossa identidade em Cristo. Nós podemos ver que até Jesus, né, ele sendo Deus, sendo Senhor, né, sobre todas as coisas, até ele foi questionado da identidade dele. Se nós formos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 4, Satanás chega diante dele e fala, olha, se tu és, né, ele levou uma pergunta a Jesus, gerando uma dúvida, né, sobre a identidade dele, sobre a filiação dele, sobre a paternidade de Deus sobre a vida dele. E quantos de nós estamos vivendo assim, né, com essa dúvida, né, não sabendo para que fomos chamados, não tendo convicção da nossa filiação, da nossa identidade, da paternidade de Deus sobre nós. E muitas vezes questionamos tantas coisas em nossa vida e não conseguimos viver a plenitude do reino de Deus. Mas nessa manhã eu quero te levar a você a ter fé, a você se esforçar, a você se acreditar, a você ser diligente, a você cumprir o seu propósito, o seu chamado, a você ter convicção da sua identidade em Cristo Jesus. Não deixe que Satanás gere dúvida ou incredulidade no seu coração, mas creia na obra que Cristo já fez sobre a sua vida, né? Porque todos nós vamos viver um processo com Deus. Todos nós passamos por processo, passamos por, né, desafios que nos levam muitas vezes a gerar dúvida. Mas toda vez que a gente vivenciar isso, viver isso, lembra, se até Jesus, né, foi tentado na paternidade dele com o Pai, quanto mais nós, né, que muitas vezes, né, vivemos na nossa vida situações que nos levam a incredulizar a obra de Cristo, mas que você a partir de hoje possa ter fé no seu coração e confiar verdadeiramente na obra que Ele já fez na sua vida, amém? Quero que você feche os seus olhos aí comigo, nós vamos pedir para que Deus fale conosco nessa manhã, através da palavra dEle. Senhor Deus, nós queremos te exaltar, queremos te bendizer. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos te buscar, de sermos edificados por ti, fortalecidos em ti. Nos abençoe, Senhor Deus, e fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Nós estaremos lendo esse versículo para nós entendermos que como nós devemos viver o reino de Deus, né? Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e a virtude com conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo entre vós e em vós aumentando, fazem com que sejais
Porque com essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, façam com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha aí, nós podemos ver essa passagem, né, aqui em 2 Pedro, onde ele fala, né, de nos esforçarmos a viver diligentemente cada vez mais a nossa vocação e a nossa eleição a que fomos chamados em Cristo Jesus. Né, para nós vivermos o reino de Deus e termos a certeza da nossa identidade, daquilo que fomos chamados, nós temos que dispor o nosso coração a ser diligente. E olha o que significa ser diligente. Ter cuidado, atenção ou dedicação para realizar uma tarefa. Também pode significar a agilidade, o planejamento ou rapidez de uma pessoa para fazer alguma atividade. Então, olha o que diz: ser atencioso, ter dedicação. Nós só conseguimos viver o reino de Deus, a nossa vida, quando nós passamos a ser diligente. E aqui no versículo, em 2 Pedro, quando a gente volta um pouquinho, ele fala, olha, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo, vos reunindo com toda a vossa diligência, ele diz, associai a vossa fé com a virtude. É uma coisa que anda junto com a outra. Aí ele diz mais, ó, a virtude com o conhecimento. Com conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, o quê? A perseverança. Nós temos que manter firme, nós não podemos nos desanimar. Com a perseverança, a piedade. E aí ele diz, com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. E quando você coloca essas coisas em práticas na sua vida, ele diz, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, façam com que vocês não sejam infrutíferos e nem inativos. Olha aí, nós estamos passando por um tempo de quarentena, onde muitos tiveram que parar a sua vida assim, radicalmente. Né? E às vezes você está vivendo uma fase na sua vida onde você se sente infrutífero, onde você se sente inativo, você quer fazer algo, mas você não pode fazer, ou às vezes você não tem até força para fazer. Porque eu até conversei há um tempo atrás, quando eu fiz a minha cirurgia, eu tive que ficar mais de 40 dias de repouso, e eu estava analisando que quanto mais parado a gente fica, menos força a gente tem, ou ânimo a gente tem para fazer alguma coisa, né? O nosso corpo vai acostumando, a nossa mente, né, vai acostumando, que leva o nosso corpo a acomodar com isso, e a hora que nós vemos, nós não temos ânimo para mais nada. Talvez você está se sentindo assim, desanimado, né? Às vezes você está se sentindo inativa, às vezes você está se sentindo infrutífero, né? E muitas vezes você se sente preso em meio às situações que você tem vivido. Mas ele diz, né? Ele fala aqui, olha, reúne a vossa diligência, né? Seja dedicado, desperte, né? Saia muitas vezes dessa mornidão que você tem vivido, saia muitas vezes desse marasma que você tem vivido, dessa apatia que você tem vivido, né? O reino de Deus, né, exige esforço nosso, exige dedicação nossa, exige fé nossa, exige perseverança nossa, domínio próprio, né? Se nós não policiarmos para vivenciarmos isso e sermos diligentes para nos esforçarmos para viver o reino de Deus, nós vamos viver uma vida inativa e infrutífera. Seremos como aquela figueira
onde Jesus estava passando, né? E ele foi lá pegar fruto. E quando ele chega lá, ele não encontra o fruto ali, né? Era uma árvore bonita, cheia de folhas, né? Ela vivia o quê? De aparência. Quem sabe muitos de nós estamos vivendo de aparência, né? Vivemos hoje na era digital. Você posta, né, aquilo que as pessoas querem ver, mas você não mostra a realidade do que você é. E aí você muitas vezes não se esforça para ser a pessoa diligente, aquilo que muitas vezes você mostra para as pessoas, né? Quando Jesus chega ali e ele não encontra fruto ali, né? Ele fala para aquela árvore se secar, né? Porque não estava dando fruto, né? Vivia de aparência. Muitas vezes estamos assim, vivendo a nossa vida de aparência, mas não estamos frutificando. Por isso que nós devemos nos esforçar, ser diligente para viver o reino de Deus na nossa vida. E como que eu posso fazer isso? Fazendo morrer a minha natureza terrena, o meu eu, né? A minha autossuficiência, né? As minhas próprias vontades, o meu egoísmo, os meus achismos, né? Nós vivemos tanto a nossa vida de achismo, porque eu acho isso, né? Meu pai, ele gosta muito de falar para mim que eu sou justiça própria, né? Porque tudo eu tenho que ser do meu jeito, né? E se não é do meu jeito, não tá bom, e eu tenho que achar o porquê daquilo, eu investigo, né? E eu vou atrás, né? Porque eu acho uma coisa, então eu tenho que ser do meu jeito. E às vezes nós estamos vivendo assim, né? Nos nossos achismos, né? Na nossa própria justiça, porque nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade. Tem até uma frase que a gente fala muito para os casais, né? No curso de casais. É melhor ser feliz do que ter razão. Tem muita gente lutando para ter razão e vive uma vida infeliz, né? Então, se esforce para viver o reino de Deus, mas para viver o reino de Deus nós só podemos viver no Espírito, na nossa natureza terrena, na nossa própria carne, no nosso próprio eu, nos nossos próprios achismos. Muitas vezes nós não conseguimos viver o reino de Deus. Então a primeira coisa para você viver o reino de Deus, aliás, a primeira é saber da sua identidade. Você só vive o reino de Deus se você sabe que você é filho, né? Se você não tem a certeza de que você é filho, você não vive o reino dele. Como é que você vai viver o reino de alguém que você não tem acesso ou não tem afiliação? A segunda coisa é fazer morrer a sua natureza terrena. Você precisa fazer morrer o seu eu, para que você possa ouvir a voz de Deus. Eu gosto muito de uma canção da Aline Barros, onde ela fala: enche-me até que em mim se ache só a ti. E por várias vezes eu faço essa oração a Deus. Fala: Deus, enche-me, Senhor Deus, para que em mim só encontre somente o Senhor, não mais o meu eu, não mais a minha vontade, não mais aquilo que eu acho, não mais aquilo que eu penso, mas aquilo que o Senhor pensa a respeito de mim. Me ajude a viver a boa, perfeita e agradável vontade sua. E é assim que nós devemos buscar a Deus e vivenciar a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Nós temos que nos esforçar lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, olha o que diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, olha aí, todo atleta em tudo se domina, né? Um atleta que ele vai se preparar para as Olimpíadas, ele termina uma Olimpíada, a Olimpíadas é de 4 anos, não é? A Olimpíadas é de 4 anos. Então ele termina uma Olimpíada, ele já começa a se preparar para outra, que é daqui a 4 anos, né? Porque ele sabe da dedicação que ele tem que ter, ele sabe do esforço que ele tem que fazer. Então aqui a palavra de Deus nos ensina: ó, todo atleta em tudo se domina, mas tem uma diferença. Eles, para alcançar uma coroa corruptível, que acaba, que o mundo vai acabar, tudo vai acabar, né? A palavra de Deus fala: olha, tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra dele. Aquilo que ele prometeu,
Ele irá cumprir na nossa vida. E aí ele diz, ó, nós porém, né, nos dominamos, né, como nós lemos aqui em 2 Pedro, né, o domínio próprio, né, que nós temos que exercer o domínio próprio, que o domínio próprio nos leva à perseverança, que nos leva ao amor, né, e aí vai indo, uma coisa vai chamando a outra. Então aí ele diz aqui, ó, nós porém, né, nos dominamos para alcançar uma coroa incorruptível, né? Aquilo que nós vivemos aqui não é para aqui, é para uma eternidade. Aquilo que você se esforça hoje para você viver uma vida em Deus, não é para você ter galardão aqui ou recompensa aqui, mas é para viver uma eternidade com Deus. E muitas vezes as pessoas têm se frustrado na sua vida, no seu relacionamento com Deus ou no seu relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque você vive com a expectativa no que o outro pode fazer. E aí é onde você se frustra. E aí você para a sua caminhada. Coloca a sua expectativa em Deus. Né? A sua coroa não é uma coroa que se acaba, uma coroa corruptível, é uma coroa incorruptível. Então se esforce não para ter reconhecimento aqui na terra, se esforce para receber um galardão eterno em Cristo Jesus. Se esforce para receber uma coroa incorruptível em Cristo Jesus. Se esforce para que você seja reconhecido e conhecido pelas pessoas como filho de Deus, como uma pessoa chamada e escolhida pelo Senhor, né? E aí ele continua aqui em 2 Coríntios, né, capítulo 9, ele continua dizendo, assim corro também eu, não sem meta, né? Assim luto, como não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificado. Você, meu irmão, você, minha irmã, é a Bíblia que muitos vão ler. Qual é o testemunho que você tem dado da vida de Cristo e da verdade de Cristo para as pessoas que estão perto de você? Será que você olha simplesmente e fala, não, sou assim e penso o que quiserem pensar de mim? Ou será que você se esforça todos os dias para falar, não, eu sou assim, mas eu posso mudar, porque existem pessoas que precisam ver Deus através da minha vida? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu posicionamento para você viver o reino de Deus? Será que você tem sido uma pessoa diligente? Será que você tem sido uma pessoa esforçada? Será que você tem sido uma pessoa dedicada? Né? Será que você tem sido uma pessoa cuidadosa? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu posicionamento para você viver o reino de Deus e a vontade de Deus na sua vida? Nós devemos o quê? Nos esforçarmos, né, para que as pessoas possam ver a glória de Cristo através das nossas vidas. Nós temos que nos esforçarmos para vivermos o reino de Deus, não só lá no céu, mas vivermos aqui na terra também. Traga o reino de Deus para sua casa. Como tem sido os seus dias, né, nesse período de quarentena, onde você está isolado dentro da sua casa? Será que tem sido dias agradáveis? Será que você tem trazido a presença de Deus na sua casa? Ou será que você tem sido uma pessoa chata, murmuradora, reclama? Em vez de adorar a Deus, qual tem sido a sua posição de viver o reino de Deus durante esses dias? Olhe para você e veja as atitudes e as direções que você tem tomado para a sua vida, né? Olhe para você e veja se você tem conseguido mortificar a sua carne para você ouvir a voz de Deus. Muitas vezes você consegue só ouvir a voz do seu eu e está esquecendo de ouvir a voz de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Esforce-se para viver o reino de Deus. Esforce-se para viver Deus na sua vida. Olha o que diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24 até o 29. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja,
da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficiência que opera eficientemente em mim. Olha o que ele diz aí. Eu me esforço todos os dias, eu me afadigo, né? Ele diz aqui no final do versículo 29, por isso eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, para que todos possam receber a manifestação da glória de Deus. Né? Quantas vezes nos justificamos nas nossas próprias falhas, nos nossos próprios erros, né? Olhamos para a situação e falamos, não, vou continuar assim mesmo. Se quiser, me aceite assim, não é? A gente vai de jeito, se quiser, vai ter que me aceitar assim. E às vezes você não se esforça para ter a manifestação do reino de Deus na sua vida, ter a manifestação no reino de Deus na sua casa, ter a manifestação do reino de Deus no seu trabalho, ter a manifestação do reino de Deus nos seus amigos. Aqui, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, olha, o que for preciso eu fazer, se for preciso eu me afadigar, o que for possível, ele fala, esforçando-me o mais possível. O que competir a mim fazer para viver e anunciar o reino de Cristo, isso eu vou fazer. Muitos de nós, infelizmente, não temos esse mesmo entendimento que ele tinha em relação ao reino de Deus. Né? Hoje eu acredito, né? Aquilo que eu creio, todas as coisas cooperam para o bem. E essa pandemia, né, esse Covid-19, ele veio justamente ele veio para várias coisas, né? Mas uma das visões que eu tenho em relação a isso, ele veio para nos fazer olharmos para nós mesmos e para as nossas prioridades que estávamos tendo. Porque a maioria das pessoas reclamavam, não tenho tempo. Muitas vezes nós não nos dedicávamos à obra de Deus porque reclamávamos que não tinha tempo. Não tem tempo para ir para a igreja, ou não tem tempo para ir para a oração do encontro, não tenho tempo para tal coisa. Né? E aí veio tudo isso e nos deu tempo. Aí eu faço uma pergunta para nós nessa manhã. Qual o tempo que você tem tido para Deus todos os dias na sua casa? Talvez muitos de nós nos envolvemos com tantas coisas, né? Nos atarefamos com tantas coisas dentro de casa, mas não tiramos tempo e dedicamos tempo para Deus. Aí eu faço uma reflexão para nós nessa manhã. Não era as nossas responsabilidades que nós tínhamos no nosso dia a dia que tirava o nosso tempo de Deus. Somos nós mesmos que não priorizamos o reino de Deus nas nossas vidas. Somos nós mesmos que não damos o devido lugar a Deus. Somos nós mesmos que não procuramos em primeiro lugar o reino de Deus. Deus te deu o tempo necessário agora. Deus te deu, aliás, tempo de sobra para você buscar Ele. E muitas vezes você não tem buscado. Infelizmente, muitos de nós na nossa vida, quando nos fala quando você está atarefado demais, você precisa, né? Eu conversei uma certa vez com as mulheres em relação a isso, né? De priorizar a obra de Deus, de priorizar o reino de Deus, né? A primeira coisa quando nos fala, estou sobrecarregado, estou cansado, preciso ter um tempo para mim. A primeira coisa que nos vem para a gente tirar é
a obra de Deus. Não vou à igreja hoje. Não vou fazer tal coisa, não vou buscar a Deus, né? A primeira coisa que nós tiramos da nossa vida é buscar a Deus. E Deus está te dando esse tempo para você buscar Ele. Infelizmente, você não tem aproveitado de forma sábia o tempo que Deus tem te dado, porque você não quer se esforçar. Todas as desculpas que você tinha para não buscar a Deus, você não tem mais hoje. E ainda assim, você não busca Ele como você deveria buscar. Né? Nós lemos lá em 2 Pedro que temos que juntar, né? Nos esforçar, toda a nossa diligência, né? Para viver o reino de Deus, né? Porque se a gente não tem esse cuidado, se a gente não tem essa dedicação, nós nos tornamos infrutíferos. Às vezes muitas pessoas podem olhar e falar assim: nossa, olha a linguagem dele, né? Porque hoje todo mundo fala, o sangue de Jesus tem poder, né? Misericórdia. Hoje você vê todo mundo falando isso. Tornou-se um jargão para todo mundo falar isso. E às vezes muitos de nós estamos assim, vivendo de aparência, mas não temos dado fruto, né? A árvore, né? Ela se conhece pelo seu fruto. E a palavra de Deus fala que toda árvore que dá o fruto, Ele poda, né? Para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá fruto, Ele corta, né? Porque Ele corta e lança no fogo, porque não tem mais valor. Qual tem sido a sua atitude e a sua posição nesses dias que você tem vivenciado na sua vida? Você tem se esforçado aí na sua casa para buscar a Deus? Ou será que você tem entrado na onda da apatia que todo mundo tem entrado? Né? Tem uma pessoa que fala assim: nossa, toda vez você está fazendo alguma coisa. Chega lá em casa e ela fala assim: toda hora que eu chego aqui você está limpando casa ou fazendo alguma coisa. Eu falei: eu não posso parar, porque se eu parar, eu não vou ter ânimo para continuar, porque eu vou entrar na apatia daquilo que o mundo está vivendo. E nós não somos desse mundo. Por isso que nós não devemos entrar nessa apatia, nesse desânimo. Nós temos que nos despertar, nós temos que nos esforçarmos para viver o reino de Deus, para levarmos o reino de Deus para nossa casa, para levar o reino de Deus aonde quer que nós formos. Não pare, levante-se, assim como o atleta se disciplina, se domina para alcançar a coroa dele corruptível, que você também possa se dominar, se esforçar, né, se policiar, para você ganhar a sua coroa incorruptível, o seu galardão em Cristo Jesus, né? Se esforce para viver o reino de Deus na sua vida, se esforce para viver o reino de Deus na sua casa. Você, mãe, como você tem visto pelos seus filhos durante esses dias de quarentena, como uma pessoa que só murmura, que reclama. Você, esposa ou esposo, como você tem sido visto pelos seus filhos, pelo seu cônjuge na sua casa, como uma pessoa que transmite a presença de Deus, a glória de Deus. Pare-se de desculpar nas suas fraquezas, né? A palavra de Deus mesmo declara que quando estou fraco, aí é que sou forte, né? Pare-se de desculpar nos seus erros e se esforce para viver aquilo que Deus chamou para viver. Busque a sua identidade em Cristo Jesus. Busque viver a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo na sua vida. Não seja como as 5 virgens, né? Conta a história, a palavra de Deus conta a história das 10 virgens. 5 estavam com o azeite na lamparina e outras 5 não tinham mais. Não seja como essas outras 5 virgens que deixou o azeite, a unção, a graça se esvaziar e ir embora. E quando o noivo chegou, elas não pôde entrar para bodas, para festa. Não seja essas 5 virgens, mas seja as 5 prudentes, que está com o tempo todo com a lamparina cheia da unção, cheia da graça, cheia do poder, cheia da virtude de Deus, né? Cheia da glória de Deus. Que a sua vida, né, seja uma vida que reflita a glória de Deus. Que a sua casa seja uma casa onde a presença de Deus possa ser de forma sobrenatural, né? Pare de se desculpar naquilo que você tem vivenciado e olhe para Cristo, olhe para aquilo que Ele é na sua vida, olhe para a soberania de Deus na sua vida.
né? Busque manter a sua lamparina, né? Acesa, cheia da unção de Deus, cheio da glória de Deus. Eu me lembro uma vez que o pastor Luiz, ele citou sobre os mártires cristãos que fizeram histórias, né? E às vezes nós olhamos e falamos, nossa Deus, né? Porque o apóstolo Paulo, e Estevão, e Pedro, e não sei o quê. Mas se a gente for olhar as histórias deles, alguns deles eram queimados, eram mortos e queimados em praça pública. E os corpos deles eram usados como tochas para iluminar a rua, enquanto outros eram jogados em arenas de leões, estraçalhados vivos, apedrejados, né, crucificados. Né? E às vezes nós olhamos e falamos, uau, eles fizeram história. Eles se esforçaram para ver o reino de Deus. A palavra de Deus, se eu não me engano, lá em Eclesiastes, fala que o homem, mesmo com dano seu, ele não volta atrás. Esses dias nós estávamos conversando com os nossos filhos, sentado à mesa, né, e falando sobre tudo que a gente tem vivenciado. Nós temos vivenciado os últimos dias. Nós temos vivenciado a vinda de Cristo está próxima. E nós estávamos falando para eles, olha, jamais negue o nome de Jesus. Se você for torturado, não negue o nome de Jesus. Se você tiver que morrer, não negue o nome de Jesus. Nós estamos vivendo os dias que... como que eu posso dizer? Dias que onde nós literalmente estamos passando pela porta estreita. E talvez para muitos tenha sido desafiador, mas não deixe o reino de Deus de fora da sua vida. Se esforce para viver o reino de Deus na sua vida. Não deixe a presença de Deus de fora da sua vida, né? Mas busque a presença de Deus de forma sobrenatural. Né? Nós temos que ser perseverante, nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar. A igreja que Deus está procurando hoje é a igreja de Atos dos Apóstolos, que morria, mas não se entregava, né? Que mesmo com dano seu, levava o reino de Deus, né? Você é essa igreja que Deus tem procurado hoje para você viver. Não se acomode dentro da sua casa, né? Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele foi lançado porque foi determinado um decreto do rei, que eles não poderiam buscar e nem adorar outro Deus a que não fosse Nabucodonosor. Mas ele mesmo ali dentro da sua casa, ele orava a Deus durante 3 vezes ao dia. E você aí dentro da sua casa, muitas vezes não tem buscado a Deus nenhuma vez no seu dia. Qual tem sido a sua atitude para você ver o reino de Deus? Às vezes você está se desculpando em tudo isso que a gente teve. Não posso ir na igreja, né? Não tem como eu ir na igreja. Mas você pode buscar a Deus aí na sua casa, assim como Daniel buscou a Deus. Quantos de nós estamos nos desculpando, né? E deitando em cima de tudo isso que a gente tem vivenciado para não viver o reino de Deus. Misericórdia da sua vida. Misericórdia da sua alma, meu irmão. A sua alma clama. A sua alma tem sede. A sua alma tem fome de Deus. E você só pode saciar ela através do seu esforço e da sua dedicação em buscar a Deus. Não sou eu. Não é o pastor, não é uma igreja que faz você um cristão, é você mesmo que se faz um cristão e filho de Deus. Muitos de nós não conseguimos entender a nossa identidade em Cristo porque não buscamos a Ele. E quando não buscamos a Ele, nós damos vozes, né? Nós damos ouvido, na verdade, para vozes que não são a voz de Deus. Que não é a voz de Deus. Então busque o reino de Deus. Que você seja essa igreja de Cristo Jesus. Que você seja essa igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, onde ali nós podemos ver a história deles, onde eles se esforçavam para levar o reino de Deus. Que você seja essa igreja, que você seja essa pessoa
que tenha azeite na sua candeia, na sua lamparina, que seja uma pessoa cheia da unção de Deus, cheio da glória de Deus, que a virtude de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, que você possa refletir o reino de Deus aonde quer que você for, que você possa ser uma pessoa diligente e não uma pessoa indolente ou uma pessoa negligente, mas que você possa ser diligente para vivenciar o reino de Deus na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 11 ao 12. Ixi, eu preciso abrir aqui. Hebreus, capítulo 6, versículo 11 ao 12 diz aqui, agora essa daqui está na NVI. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Olha aí, então ele diz, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Persevere, meu irmão, não pare. Não é momento de você parar. Não é momento de você desanimar. Não é momento de você viver a apatia na sua vida. Tem misericórdia de você mesmo, da sua alma. É momento de você vivenciar o reino de Deus. É o momento de você viver sobrenatural de Deus. O mundo está dizendo alguma coisa que é negativo, que é contrário. Você vai viver aquilo que é bênção de Deus, que é positivo, né? Que é cheio da glória de Deus na sua vida. Se o mundo diz alguma coisa, né, de morte, você pode declarar vida. Se o mundo diz alguma coisa de escassez, você pode declarar, né, o contrário de escassez, abundância na sua vida, né? Profetize na sua vida, tome posse na sua vida, persevera até o fim. Não é tempo de você parar, não é tempo de você morrer, né? Muitas pessoas têm chegado, né, com testemunhos sobrenaturais de todos esses dias que temos vivenciado. Tem gente abrindo empresa, tem gente ganhando carro novo, tem gente sendo abençoada de todas as formas, numa época onde não existe possibilidade. Esse é o tempo de você viver o reino de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa buscar, você precisa se... Chega de viver essa apatia na sua vida. Levanta aí no seu lugar onde você está e se prontifique para buscar o reino de Deus. Vivencie o reino de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Não seja morno. A palavra de Deus fala que o morno, ele vomita, né? Não seja essa pessoa que seja morno e que leva morte para a vida das pessoas, mas que você seja a pessoa que leva vida e leve a vida de Cristo. Oh Senhor Deus, que nós possamos nessa manhã nos despertarmos para aquilo que Deus tem nos chamado. Deus te chamou como filho, Deus te chamou como cordeiro. Toma posse disso e vivencie isso na sua vida. Não deixe que os seus olhos naturais te impeçam de ver o sobrenatural de Deus. Aquilo que o mundo diz é contrário àquilo que você espera. Glória a Deus, porque você não vive conforme o mundo, você vive conforme o reino de Deus. E no reino de Deus nós temos vida, bênção, abundância, milagres sobrenaturais de Deus sobre a nossa vida. E é isso que você vai vivenciar na sua vida. E para a gente terminar, abra comigo a sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 23 e 24, diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão
servindo. Então, olha aí, tudo que vocês fizerem, não faça para homens, mas para o Senhor. Porque tudo que vocês fizerem, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, porque é a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Viva o reino. Não viva o seu terreno, ou não viva na mediocridade do seu ser que limita o agir de Deus. Mas vivencie aquilo que é sobrenatural. Vivencie o milagre de Deus na sua vida. Se esforce para você viver o sobrenatural de Deus. Se esforce para você fazer a vontade de Deus. Se esforce para você viver uma vida diligente. Se esforce para você vivenciar o sobrenatural de Deus na sua vida. Essa semana é uma semana de milagre na sua vida. Mas eu quero te dizer que você só vai conseguir receber um milagre de Deus se você, pela fé, só um minutinho, perdão que eu perdi aqui o versículo para a gente estar terminando. Você só vai conseguir viver um milagre de Deus na sua vida se você, pela fé, tomar posse daquilo que Deus já fez por você. Se você incredulizar a obra que Cristo já fez na sua vida, você não conseguirá viver o sobrenatural de Deus. Eu quero profetizar nessa manhã sobre a sua vida, que essa semana será uma semana do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Na sua casa haverá milagres. Na sua família haverá milagres. Sobre a sua vida haverá provisão de Deus e abundância de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, se multiplicará as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo nessa semana sobre a sua vida o sobrenatural de Deus e o milagre de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa. Mas eu quero pedir só uma coisa para você. Se esforce para viver Deus. Não viva segundo o seu natural, ou segundo aquilo que os seus olhos veem. Se aquilo que você ouve, está matando a sua fé, então ouça palavras que te edificam. Se aquilo que você vê de notícias, ou daquilo que você às vezes recebe de pessoas, está te desencorajando a viver o sobrenatural de Deus, então pare de ver essas coisas e olhe para Cristo. Eleva os meus olhos para o monte, de lá que vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que é dono de todas as coisas. Se Ele é dono, então eu vou viver no sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Eu declaro essa semana, a semana da provisão, da bênção do Senhor abundante sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, eu quero te encorajar a todos os dias, você buscar a presença de Deus. Eu ia na igreja terça, quinta e domingo. Agora aí na sua casa você vai buscar a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você não tem nada para fazer além de buscar a Deus. Então vai buscar a Deus. Vai adorar a Ele, vai ser grato a Ele, vai louvar o nome do Senhor. Chega de murmurar, chega de reclamar, chega de falar palavras negativas. Declare a verdade de Deus sobre a sua vida. Declare aquilo que Deus pensa a seu respeito. E aquilo que Deus pensa a seu respeito não é coisas negativas, ou de morte, ou de destruição, porque a palavra mesmo dele fala, Ele tem pensamentos de paz, e o fim que nós desejamos é esse que Ele quer nos dar. E Ele nos abençoará. Ele pode fazer, na palavra dele fala que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, imaginamos ou esperamos. Clame ao Senhor nesse momento. Busque a presença do Senhor. E em Romanos capítulo 15, para a gente terminar, versículo 18. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Romanos capítulo 15. Nossa, mas eu abro toda hora errada. Versículo 18. Diz assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus,
pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores e até o Lírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. É isso mesmo. Minha leitura aqui está bem hoje, né? Mas aí ele diz aqui: sempre fiz questão de pregar o Evangelho de Cristo, onde Cristo ainda não era conhecido. Você precisa anunciar Cristo às pessoas. Você precisa vivenciar o reino de Deus na sua vida. Você precisa se esforçar para viver o reino de Deus na sua vida. Eu quero te convidar nessa manhã a você se levantar aí. Às vezes você pode estar assim bem, né? Naquela good vibes, na leseira. Eu quero te incentivar aí você nessa manhã a você se levantar aí onde você está. E a você clamar ao Senhor nessa manhã e falar: Deus, eu quero viver o teu reino. Eu quero viver o teu sobrenatural. Eu quero viver o teu milagre. Eu quero viver, Senhor Deus, uma fé, Senhor Deus, que me leva além das minhas limitações, além das minhas fraquezas, além, Senhor Deus, do meu natural. Eu quero ver o sobrenatural do Senhor. A fé só pode ser exercida na nossa vida quando há um desafio. Se não há um desafio, para que eu vou colocar a minha fé em ação, não é verdade? Então, você hoje vai clamar aí na sua casa e vai falar: Senhor, eu quero viver o teu reino, eu quero viver milagres. Essa semana será uma semana de milagres e eu quero receber o testemunho seu daquilo que Deus irá fazer na sua vida, daquilo que Ele já está começando a fazer na sua vida, amém? Então levante-se aí no seu lugar, aonde você está aí na sua casa, ou em qualquer lugar que você estiver. Eu quero que você ore ao Senhor nessa manhã e fale: Deus, me ajuda a ser diligente. Senhor Deus, me ajude, Senhor Deus, a viver o sobrenatural do Senhor. Deus, me ajude a manter a minha lamparina acesa, que eu possa ter azeite, Senhor. O azeite, Senhor Deus, simboliza o Teu Espírito Santo, que eu possa ser cheia de Ti, que o Teu Espírito Santo possa ser vivificado em mim, que eu não venha andar, Senhor, conforme a minha vontade, mas que eu possa andar, Senhor Deus, conforme o Teu sobrenatural sobre a minha vida, amém? Então feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos orar diante de Ti, queremos clamar, Senhor Deus, como igreja, como Teus filhos, porque temos a certeza da nossa identidade em Ti, daquilo que fomos chamados. Em nome de Jesus, que o Senhor nos desperte, Senhor, a estarmos vivendo o Teu reino, a estarmos vivendo a Tua vontade. Tira de nós, Senhor, todo desânimo, toda apatia, toda mornidão, toda frieza espiritual. Caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja lançado por terra. Em nome de Jesus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que queira nos tirar do propósito e do nosso chamado em Ti. Ore calabaxere manaias. Espírito Santo de Deus, reaviva a Tua obra em nós. Desperta no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, reaviva os nossos corações a Te buscar, a Te adorar, Senhor Deus, a vivenciar o Teu reino, a Tua vontade, que possamos viver o Teu sobrenatural. Em nome de Jesus, que não venhamos andar por vista, que não venhamos andar no natural que o homem tem nos falado, mas que possamos andar no Teu sobrenatural. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos. Recalabaçore manaias. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, desperta no Senhor Deus. Em nome de Jesus, faz-nos cheios de Ti, faz-nos cheios da Tua glória. Em nome de Jesus, faz-nos cheios do Teu poder, para que possamos viver o Teu milagre, o Teu sobrenatural. Oh,
Que essa semana, Senhor Deus, seja uma semana da vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Que essa semana possamos vivenciar, Senhor Deus, o teu milagre sobre nós. Em nome de Jesus, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor Jesus, é o nosso clamor que fazemos diante de Ti. E que venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Que venha o Teu reino sobre a nossa casa. Que venha o Teu reino, Senhor Deus, aonde quer que nós formos, que possamos levar o Teu reino. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, que essa semana você possa viver além do seu limite, além das suas limitações, e que você possa vivenciar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? E para terminar,